Amém. Aqui estamos, pela graça do Pai, para estudarmos a unidade número 4 do livro Profetas. Esta unidade curricular, ela pertence ao programa do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Este é o núcleo 433. Eu sou o pastor Eduardo e aqui estamos para estudarmos a palavra do Senhor, alimentarmos as nossas almas com a graça do Pai. Convidamos um dos irmãos para orar ao nosso Deus, nos apresentar ao Senhor. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai de bondade, Deus de misericórdia, nesta noite, mais uma vez, nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, pelo Senhor ter guardado o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso levantar, e também através do Teu Espírito Santo nos guiar, Pai querido, em tudo que nós fizemos até esse exato momento, crendo que o Senhor vai continuar nos guiando também, Pai, nesse estudo bíblico, para que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, ó Deus querido, e cada dia mais, Pai, está alimentando o nosso espírito com a Tua palavra. Abençoa a vida do pastor Eduardo Teixeira, todos os pastores que estão aí, Pai, que disponibilizando, dando a aula, o ensino da Tua palavra para nós, e abençoe também todos os alunos, Pai, que a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual venha expandir, venha crescer para a glória do Teu nome. Permaneça conosco, é o que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, convido todos os presentes a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei o profeta. Aleluia. Jeremias 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Então voltarei, irei e orarei, e eu vos ouvirei. Jeremias, o profeta. Jeremias de Anatote. Anatote era uma cidade ali 5 quilômetros perto de Jerusalém. O ministério de Jeremias é um ministério vasto. Ele começa lá no ano 627 a.C., atravessa vários reis e tem muito a ver com a nossa vida profética hoje. Porque hoje também os cristãos, eles têm uma missão profética, um processo de revelação da mensagem de Deus ao mundo perdido, no meio de uma sociedade religiosa corrupta, onde sacerdotes servem aos interesses políticos e também sociais do seu tempo. Lógico que quando você serve aos interesses políticos e sociais do seu tempo, você também está buscando a prata e o ouro, isto é, os interesses econômicos. Eu estou tentando falar um pouco mais devagar, porque nossos irmãos lá do Paraguai, nós estamos com 3 obreiros do Paraguai, pediram para que a gente tentasse falar um pouco mais devagar. Então, o irmão Enei, levanta a mãozinha aí quando eu estiver falando muito rápido, tá? Por favor. Ele é natural de Anatote, que é uma cidade que está ali a 5, 6 quilômetros de Jerusalém. Ele vem trazer uma mensagem que vai de encontro à sociedade e aos sacerdotes. Por isso, Jeremias, ele não agrada nem ao público religioso e nem ao público ímpio. Ele será combatido por todos os setores da sociedade. Somente os servos de Deus, que em espírito e em verdade desejam andar na presença real de Jeová, chamado no texto de Jeremias Yahweh, esses vão ter comunhão com o profeta. Mas os demais estarão constantemente criticando e criando obstáculos para a vida de Jeremias. Interessante que a cidade de Jeremias, Anatote,
nós vamos observar várias conexões entre o livro de Jeremias e o contexto do Antigo Testamento. A cidade de Anatote também foi o lugar para onde Salomão baniu o sumo sacerdote Abiatar, descendente de Eli, da linhagem de Itamar. Auxiliado por Baruque, o escrevente, Jeremias profetiza contra toda a sua geração. É interessante que ele profetiza contra o culto contaminado no templo centralizado de Jerusalém, contra a corrupção da linhagem de Zadok, o sumo sacerdote da época. Jeremias, de acordo com o capítulo 16, ele não se casa. Ele é proibido de se casar. E o seu diferencial era profetizar o que o povo precisava ouvir. E isso lhe dá uma rejeição gigantesca. Mas não difere dos verdadeiros profetas de hoje. Em João 17,14, Jesus diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu e você não vamos conquistar o mundo. Nós vamos conquistar vidas para o reino de Deus, não no sentido da conquista enquanto posse, mas no sentido da glória de Deus libertando os cativos e dando-lhes a vida eterna. Por isso, não mensure o seu ministério pela quantidade de seguidores. Os irmãos já ouviram falar de grandes pastores renomados, com igrejas gigantescas nos Estados Unidos, e que hoje estão derrotados e envolvidos em escândalos. Aqui mesmo, no Brasil, não são poucos. Então, o ministério não deve ser medido pela quantidade de seguidores, pela quantidade de pregações, pela quantidade de livros vendidos. Outro ponto fundamental na estratégia de Jeremias e na sua vida era justamente a forma como Jeremias incentivava os reis a se arrependerem e retornarem para a comunhão. Ao seu lado estava Baruque, era o escrevente. Ele era responsável também por guardar os escritos. Ele anotava, guardava e assessorava ali Jeremias, como se fosse um servo de Deus ao lado de Jeremias. Jeremias 16, versículos 1, 2 e 3. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terá filhos, nem filha neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca das suas mães que os tiverem, e de seus pais que os geraram nesta terra. Eu selecionei, obrigado, irmão Ivanildo, eu selecionei esse capítulo porque ele mostra como que a vida do profeta estava completamente nas mãos de Deus. Ao profeta Isaías, em algum momento, o Senhor ordena um comportamento que não entendemos. Ao profeta Oséias, outro. Ao profeta Jeremias, aqui no versículo 2, ele diz: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Então, a relação desses homens e mulheres com Deus não era uma relação de clientela, procurando um Deus que satisfizesse suas necessidades pessoais ou sociais, mas era uma relação de pertencimento. Era uma relação tão diferente daquilo que nós vimos hoje, e isso me encantou. A forma como Jeremias entrega o seu viver ao Senhor, de tal forma que aquilo que ele quer, aquilo que ele faz, aquilo que é a prioridade da sua vida, consiste em obedecer, conhecer e revelar a vontade do Senhor. Ele não pergunta para Deus qual é a esposa que você vai me dar. Ele escuta uma ordem para não casar. Eu não quero que os irmãos entendam que os seus desejos não serão atendidos, que as suas necessidades não serão atendidas. Tenho certeza que serão, mas eu gostaria que os irmãos, poder do Espírito de Deus, pudessem compreender a profundidade dessa relação profética. As pessoas hoje querem ser chamadas de profetas, mas elas nem têm a mensagem de Deus para entregar e nem entregam suas vidas para serem escritas pelo Eterno. Veja como o profeta é diferenciado. Ele não fala o que o povo quer ouvir. Ele não escolhe aquilo que os seus olhos almejam. Ele fala o que o Eterno manda.
e escolhe obedecer o que o Eterno lhe revela. Seria o equivalente hoje ao viver em Cristo. E o que é viver em Cristo? O que esse profeta tanto nos ensina? O que é o viver em Cristo? É algo, irmão, como a vida de Deus gerando vida eterna em nós. Por meio da vida do Espírito Santo derramado em pessoas que estavam mortas no pecado, ressuscitamos da morte espiritual para viver agora a morte para o pecado. Ou as pessoas estão mortas espiritualmente para Deus, ou elas estão mortas para o pecado. Não dá para você estar morto para o pecado e vivendo nele, ou morto para Deus e Deus morando em você. Quando Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna e passou da morte para a vida, observe, passou da morte para a vida, é porque ele estava morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, e nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Então, o estado de pecaminosidade dominante é o estado de morte espiritual que a cegueira não permite enxergar. Porque o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que são falecidos espiritualmente. E quando disseminamos a palavra de Deus, eu vejo a esperança da vida onde reina a morte. Porque, lembra da mensagem do Evangelho? Aos que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Essa luz é Jesus. Essa viva e poderosa salvação da morte é Jesus. E o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus também nos vivificará. Somos, portanto, criados em Cristo Jesus para sermos conforme a imagem de Deus. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Vida para os que estão mortos. E nele vivemos para a justiça. O sopro que nos faz almas viventes. As almas viventes lá no Éden. Os homens vivem pela palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus é viva, eficaz, permanece para sempre e é poderosa para salvar nossas almas. Quem nela crê, passou da morte para a vida. Essa consciência profética de Jeremias, de viver a vida daquele que o retirou da morte espiritual, é a nossa consciência. É essa consciência que nós precisamos viver em Cristo. É esse ponto fundamental. E é nesse ponto que nós encontramos o profeta Jeremias. E ele é, sobretudo, também citado por Jesus e pelos apóstolos. Em Mateus 2,7, cita Jeremias 31,15. Mateus 27,9, cita Jeremias 18. Marcos 11,17, cita Jeremias 7,11. Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12, cita textualmente Jeremias 31. É esse ponto fundamental. E quando nós entendemos essa profecia, nós somos desafiados a viver esta vida espiritual, esta vida que nos resgatou, que nos transformou, que nos transforma e capacita em servos de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Um dos irmãos poderia ler este texto, por favor, que está na tela? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e te constituí profeta às nações. Nesse caso, eu tenho uma pergunta interessante. Aqui diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Te constituí profeta às nações. Pode ler, Pedro? E os demais irmãos poderiam responder, por favor? Alguém escolhido no ventre, isto é, chamado, poderia rejeitar a chamada? O que vocês acham? Pastor, eu acredito que sim. Eu E acredito outros que sim. irmãos? Outros irmãos poderiam contribuir também? Às vezes alguém pode acreditar que não, outro pode acreditar que não, depende. Eu acredito que sim também. Alguém escolhido no ventre. Jeremias foi escolhido no ventre. Vocês têm algum exemplo bíblico de uma pessoa que foi escolhida no ventre e que perdeu a sua chamada? Não se lembram? Vamos observar. O rei Saul não consta que ele foi chamado no ventre, mas consta que ele foi escolhido para ser rei.
E, no entanto, após repetidas desobediências e atos de rebeldia, o Espírito do Senhor se retirou dele e Deus o rejeitou como rei. O profeta Jonas, já estudado aqui nessa unidade curricular, rejeitou ativamente a sua chamada profética. Fugiu da direção oposta, se arrependeu na oração do capítulo 2, recebeu uma nova chance. A casa de Eli, Deus havia escolhido a linhagem de Eli para servir perpetuamente perante ele como sacerdotes. Contudo, devido à corrupção espiritual dos seus filhos, a negligência do próprio Eli, Deus revogou essa chamada funcional. E ainda está escrito lá no versículo 30, capítulo 2, primeiro livro de Samuel: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão aviltados. Mas Sansão, esse foi chamado no ventre, a ponto da mulher estéril dar à luz a Sansão. E o anjo dizer à mãe: teu filho é nazireu do ventre. E todos nós sabemos as sucessivas desobediências de Sansão e o resultado da sua vida, a ponto da sua própria salvação não ser clara. Prosseguindo, um dos irmãos poderia ler, por favor, o texto à tela? Vamos ler. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixam-se enredar de novo nelas e eram vencidos. O seu último estado tornou-se pior do que o primeiro, pois o melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Então nós vemos claramente que nós podemos perder uma chamada de Deus. Outro exemplo muito famoso é o próprio exemplo de Moisés, porque Moisés ele é chamado para entrar na terra prometida. Ele é chamado para servir a Israel como guia e entrar na terra prometida. Porém, não é o que acontece. Amém, meus amados? Esaú, pastor. Quando Esaú, quando estava no ventre junto com Isaac, né? Isaac não é Esaú junto com o Jacó. Os dois não foi chamado desde o ventre da mãe? Sim, os dois foram. E Esaú perdeu a sua primogenitura. A primogenitura de Esaú estava ali já no ventre da mãe. Bem lembrado. E a Bíblia vai falar. Pode A Bíblia falar. vai falar que depois ele clamou, né? Até que não recebeu mais, né? Sim, exatamente. Buscou e não foi encontrado. Contemporâneo de Sofonias, Abacuque e posteriormente Daniel, Jeremias escreveu cerca de 100 anos após o ministério do profeta Isaías. Então nós observamos que naquele decorrer da história de Israel, a culminar no cativeiro babilônico, ali entre o ano 700 com Isaías e 580 com Jeremias, o Senhor envia muitos profetas. Ou seja, Israel não é levado ao cativeiro babilônico por falta de aviso, de companheirismo, e esses profetas foram rejeitados sistematicamente, mesmo pregando contra os pecados de Judá, contra a idolatria, contra a desobediência, pregando em favor da restauração da aliança com Yahweh, mesmo fazendo tudo isso, Israel continua resistindo a Deus. Pois não, Pedro? Opa, pastor, eu queria falar por que em Romanos, eu sei que você já falou e já foi para outra parte, mas eu queria voltar um pouco. Por que em Romanos capítulo 9, versículo 10, 11 e ao 13, fala assim, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que quer dizer quanto à eleição prevalecesse? O que quer dizer isso? Que o Senhor tem um propósito. Ele não escolhe quem vai escolher,
mas ele escolhe o caminho. O caminho de Jacó seria governar. O caminho de Esaú seria servir a Jacó. Entretanto, cada um dos dois poderia escolher realizar sua própria vontade. O que muitas pessoas não compreendem é que a soberania de Deus e a liberdade de escolha caminham juntas. Não são contraditórias, são congruentes, complementam-se, fortalecem-se. Ao mesmo tempo que o Eterno sabe, pela sua presciência, todos que vão se salvar, ele também permite que o homem escolha encontrar e seguir o caminho da salvação. Jesus sabia que Judas o trairia, possivelmente. Judas não teve nenhuma chance de deixar de ser o traidor? Inúmeras. Basta que ele escolhesse o arrependimento e não fizesse. Outro o faria, porque a proposta, a profecia, era de que haveria um traidor. Mas Judas não estava predestinado no ventre da sua mãe a ser o traidor de Jesus. Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque as pessoas escolhem, sob tentação, praticar a desobediência. É lógico que se Judas escolhesse o arrependimento, outro escolheria a traição, mas um traidor haveria. Porque a predestinação é pelo propósito. O Senhor Jesus predestinou todos os seus seguidores à vida eterna. Mas o homem escolhe se ele quer ou não ser um seguidor de Jesus. Um ponto importante para os professores da escola dominical, para os estudiosos da Bíblia, é entender o papel de Jeremias diante do seu contexto de destruição. Por exemplo, a invasão babilônica. A invasão babilônica que levou o Reino do Sul, ela aconteceu no âmbito de 3 fases. A primeira fase está ali no ano 605 a.C., que é o momento que Daniel e os nobres são levados para a Babilônia. É exatamente esse momento aqui. Observa essa bolinha laser na tela? Esse aqui. Pastor, eu preciso anotar tudo isso? Não, porque esse gráfico já estará disponível para vocês lá no site. Você vai clicar ali no livro Profetas, ele vai aparecer para você do jeitinho que está aqui. Então, a primeira invasão ocorre no ano 605. A segunda invasão, 597. Jeremias já está profetizando. Na primeira também. A terceira e última invasão, ela vem ao final, já com a destruição completa. Nessa primeira fase, as pessoas são levadas para a Babilônia, na segunda fase também, na terceira. Porém, a primeira são os filhos dos nobres e os poderosos. São muito bem tratados, até porque você tem a necessidade de manter esses filhos sequestrados para que a cidade invadida seja obediente ao invasor. Então, são 3 fases. Essas 3 fases históricas se complementam e ocorrem ali no espaço de 20 anos, de aproximadamente 20 anos, entre 606 e 586, 587. Passa pelo livro de Daniel, Jeremias, 2 Reis, Crônicas, sucessivamente. Porém, Jeremias não vai na terceira fase. Jeremias fica com o remanescente. E nisso que ele fica com o remanescente, ele sofre, digamos, especificidades destrutivas, sem deixar o seu ministério profético. Irmãos, quão é diferente daquilo que as pessoas entendem hoje como ministério. O ministério do carro de 200 mil, o ministério do mini-trono, o ministério da prosperidade absoluta, uma série de ministérios que são muito diferentes da perspectiva profética de Jeremias. E eu não quero incentivar a pobreza, a miséria e o sofrimento, mas eu quero separar a visão profética. Hoje é muito Pablo Marçal, é muito coach, é muito, digamos, o rosto da riqueza chamado
de profetismo. E nas Escrituras, quando você começa a mergulhar na revelação de Deus e no propósito de Deus, você vê os profetas sofrendo enormidades de intervenções destrutivas. Quais são os reis que atravessam a vida de Jeremias? Em 627, o rei Josias, mas os seus filhos, tão depravados, diferiam muito da fé e do amor do pai. O rei Joacás, em seguimento o rei Joaquim, depois outro Joaquim e Zedequias. Eu tentei organizar de uma forma que a explicação ficasse o mais clara possível. Por exemplo, em Jeremias capítulo 1, eu tenho o rei Josias, ali no começo do livro. E esse rei Josias, ele é muito interessante, porque ele é aquele rei que começou a reinar com 8 anos e ficou conhecido como um dos mais fiéis a Deus. E esse período, ele foi apoiado pelo ensino das Escrituras, pela destruição das idolatrias e pela disseminação da aliança com Jeová em todo Israel. O profeta Jeremias inicia o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias, isto é, quando ele já tinha 21 anos de idade. E ele profetiza contra o quê? Já que estava tudo sendo abençoado, contra o que Jeremias profetizava? Contra a religião superficial. Ele queria dizer para todo Israel: praticai a aliança em espírito e em verdade. Aproveitem que vocês têm um rei, ensinador da palavra, apoiador dos levitas, um grande evangelista. Pois bem, aproveitem isso e vivam a intimidade do relacionamento transformador com Deus. Mas Josias morreu. E quando ele morre, o seu filho, por nome Salum, que é trocado para Joacás, ele é ungido rei para suceder seu pai. E, embora fosse 2 anos mais jovem que o seu irmão Eliaquim. Então, o primeiro rei de Judá a morrer no exílio, e é o rei que vai enfrentar ali também o Egito, ele governa apenas 3 meses antes de ser deposto, e será levado cativo para o Egito, pelo faraó Neco II. Este faraó egípcio, ele determina que o irmão Eliaquim governe. Por isso que você tem, logo após a morte de Josias, uma enorme, digamos, um conflito muito intenso, um conflito político e disputas internas intensas que vão destruir a construção profética do pai Josias. Mas no meio dessas acirradas disputas políticas internas, carregadas da idolatria e da aliança com os poderes à época, estava Jeremias. E, inclusive, Jeremias profetiza que o rei Salum jamais retornaria à sua pátria. Como você pode aplicar isso no seu ministério atual? Vamos ler essa profecia de Jeremias 22, 10 a 11? Ela é sobre o rei Salum. Pode Não ler? choreis o corpo, nem o lamenteis. Chorai amargamente aquele que vai, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum: não voltará mais para cá. Então veja, Jeremias 22, 10 e 11. Então veja, meus amados irmãos, que o ministério profético de Jeremias, ele começa quando Israel está avivado, ele se incomoda com igrejas cheias de pessoas vazias, ele profetiza um aprofundamento na aliança com Jeová. Após a morte do rei, ao invés de entrar nas acirradas disputas políticas internas entre os filhos do rei falecido, ele começa a vaticinar contra as escolhas espirituais decaídas dos filhos de Josias. Quais eram? Eles escolheram alianças políticas com as potências da época. Salum vai se inclinar para a Síria e Eliaquim se inclina para o Egito. E todos os dois carregam Jerusalém dos valores culturais dos aliados. E nunca devemos esquecer que por trás dos valores culturais estão os contextos espirituais. Não existe nenhuma cultura indígena, africana, asiática, brasileira que não está carregada dos contextos espirituais
existentes por trás das crenças e dos valores entregues pelas danças, pelas músicas, pelas divindades disfarçadas de entidades e assim por diante. Eliaquim, que era irmão de Salom e filho de Josias, se torna vassalo do Egito, mais tarde da Babilônia. Segundo Jeremias 25, o Jeoaquim, rei de Judá, teria assumido o trono de seu pai, porém, ele não seria bem-sucedido. Esse é o rei que queima o rolo com as profecias de Jeremias escritas por Baruque. E então alguém poderia perguntar, por que Jeremias não apoiava esses reis? Porque eles eram idólatras. E Jeremias pertencia ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Outro ponto fundamental é quando o Eterno utiliza as grandes potências para destruir reinos e reis. Por exemplo, na Batalha de Carquemes, toda a história de Israel foi afetada, quando Babilônia destrói a força militar do Egito. Aqui, por exemplo, é uma profecia de Jeremias 22, dizendo que este rei será sepultado como o jumento é sepultado. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. A Batalha de Carquemes fazia parte da expansão do Império Assírio. E o Império Assírio, quando ele conquista toda essa região, ele vai determinar quem deveria governar Jerusalém. E isso afeta diretamente a história de Israel. Nabucodonosor, ele constrói o Império Neobabilônico. Hammurabi, alguns séculos antes, vai construir o Império Babilônico, e Nabucodonosor, o Império Neobabilônico. Ao destruir as forças militares do faraó Neco, ele está determinando quem deveria governar nas principais cidades sob seu comando. Aqui nessa cidade de Riblá é onde acontece essa rendição. Jeconias, agora já após a influência babilônica, Jeconias tornou-se rei com 18 anos de idade, porém deu continuidade às práticas idólatras de seu pai. Reinou 3 meses e 10 dias. Possivelmente, seu pai, Eliaquim, também chamado Joaquim, morreu durante o sítio. E até pode ter sido levado para a Babilônia. E o seu governo termina quando se rende a Nabucodonosor, já ali por volta da 3ª leva. Jeconias, toda a sua casa e 3.000 judeus foram exilados para a Babilônia. E reinou por 3 meses e 10 dias, ocorrendo ali a 2ª deportação. Jeremias declara o fim da sua linhagem real direta. Alguém poderia ler a profecia? Escrevi que este homem está privado de filhos, porque nenhum da sua linhagem prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Jeremias 22:30. Então observa que o Eterno utiliza Jeremias para profetizar e dizer que aquele homem não iria mais governar. Então Jeremias estava ligado à história política de Israel, rei a rei, fato a fato. O último rei de Judá, ele já é fraco e vacilante, que é o rei Zedequias ou Sedequias Matanias. Ele consultava Jeremias secretamente, mas não seguia suas profecias. Por ele, Jeremias foi jogado numa cisterna lamacenta, mantido preso no pátio da guarda até a queda da cidade. Joséfo, eu mostrarei aos irmãos o que ele diz, detalha a conspiração dos príncipes e nobres de Judá contra o profeta Jeremias. Porque muitos acusavam-no de traição, principalmente porque ele dizia: Deus ordena a entrega do seu povo. Nabucodonosor é um instrumento de Deus para a correção de Israel. Inclusive, essa profecia é tão poderosa que após o cativeiro babilônico, nunca mais Israel adotou práticas idolátricas. Pelo contrário, morreu por resisti-las. Por isso sofre invasão e destruição dos romanos, porque resiste à idolatria romana. Eu não vou explicar todas essas figuras, porque o tempo não permite, já são 20:15, mas elas estarão disponíveis para os irmãos também no site. Eu organizei as profecias, capítulo por capítulo, com alguma linguagem visual. Porque todas essas profecias, ou quase todas, são parábolas com alegorias visuais. Então, por exemplo, a panela fervendo,
Nabucodonosor vindo do norte, a vinha estranha e corrompida, que era a vida religiosa de Israel, a vinha selecionada, que era a nação com a fonte de água viva governando seus interesses, valores e escolhas, a circuncisão do coração, no capítulo 4, a visão da terra vazia e deserta, a palavra como fogo, os profetas de vento, que seriam aquelas pessoas que recebiam dinheiro do templo, do sacerdote, dos reis, para profetizar a favor do governo, porque naquela época, sem televisão, sem mídia, sem celular, eles precisavam de influencers que falassem dia e noite os benefícios de obedecer e confiar no rei. Então, progredindo também as demais parábolas, a parábola do cinto envelhecido, a parábola da peneira, do destino da oliveira, da sátira dos ídolos, deuses falsos, como espantalhos, em plantações, mudos, imóveis, inúteis, e assim por diante. E aqui fomos seguindo até o final do livro de Jeremias. Segundo Flávio Josefo, o rei, o último rei, não odiava Jeremias, mas era um homem extremamente fraco, dominado pelos nobres. Quando os príncipes exigiram a morte do profeta, Zedequias cedeu, dizendo que não podia contrariar. O que ele fez? Ele fez isso. Lança Jeremias dentro de uma cisterna fétida, apodrecida, e ali o deixa. Irmãos, vocês têm noção do que foi viver a vida inteira contra o sistema, sofrendo todas as formas de bullying, cancelamento, desprezo, perseguição, e ainda na sua idade avançada, ser jogado dentro de um poço de detrito, sujeira, lama, imundícia e deixado ali? E esse é o grande profeta Jeremias, citado no Novo Testamento? Pastor, Pois não. tem que ter uma convicção muito forte no seu chamado, viu, para isso aí. E eu pergunto, irmão Ivanildo, Deus mudou? Os profetas de hoje não são mais profetas como já foram outros homens? O Deus é o mesmo, mas que nem os de antigamente, os profetas de antigamente mudou totalmente, mudou bastante. Mas eu estou conversando com um agora. Amém. Aleluia. E tem outros aqui assistindo essa aula. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com o seu coração. Você é um profeta. Você nasceu para ser servo da revelação. Aleluia. Não para ser seguidor da Aleluia. Babilônia, mas para ser ungido do Senhor com a mensagem de Deus a uma geração que não quer ouvir. Zedequias, mudando de opinião, ordenou que um etíope pegasse 30 homens e cordas para içar Jeremias antes que ele morresse. Joséfo reconta o cuidado em colocar panos velhos sobre os braços do profeta para que as cordas não o ferissem. Já tamanha fraqueza. Enganam-se os que pensam não viver tribulações. Os santos homens de Deus enviados aos povos em trevas são recebidos com pedradas. Estevão, apedrejado. Paulo, apedrejado, surrado, apresado. Náufrago. Isaías, cerrado. João, exilado. Pedro, crucificado. Muito mais. Após 586, os muros de Jerusalém são derrubados. O templo é queimado. Mas Jeremias permanece. Como aconteceu isso? Flávio Josefo, ele diz o seguinte: depois que os filhos de Zedequias foram degolados diante dos seus olhos, e imediatamente também o próprio rei tem os olhos vazados, ele é levado acorrentado para o exílio, cumprindo perfeitamente duas profecias que pareciam contraditórias. Eu explicarei aos irmãos. Observe essas duas profecias, por gentileza. A profecia Jeremias 34, 3 e a profecia de Ezequiel 12, 13, porque Ezequiel também está profetizando contemporâneo a Jeremias. Eu vou ler a profecia de Jeremias 34, 3 e eu peço o irmão Ivanildo para ler a profecia de Ezequiel 12, 13. Tu não escaparás da sua mão,
rei Zedequias, de certeza serás preso e entregue na mão do rei da Babilônia. Os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e irás para a Babilônia. Amém? Essa é a profecia de Jeremias. Agora, a profecia de Ezequiel. Também estenderá a minha rede sobre ele, e ele será apanhado ao meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda quem morrerá ali. Então parece contraditório, mas se você olhar com atenção, e serve também como hermenêutica do texto sagrado. Uma aparente contradição precisa ser investigada à luz do seu contexto e também à luz da mensagem fundamental do texto. Observe. Jeremias diz: tu não escaparás da sua mão, tu serás preso, teus olhos verão o rei da Babilônia e irás para lá. Ezequiel diz assim: levarei a Babilônia, mas não haverá. Você observa? Ele, Ezequiel, diz que o rei não verá a Babilônia. Jeremias vaticina que o rei verá o rei da Babilônia e irá para a Babilônia. Então é perfeita, porque Jeremias diz: você verá o rei e irá para a Babilônia. Ezequiel diz: você irá para a Babilônia, mas não verá a cidade. E se cumpriu, porque os olhos do rei Zedequias foram vazados, furados. Quem chega à Babilônia é o rei cego. Quem sai da terra de Jerusalém é o rei que viu o rei da Babilônia. Amém? Amém. Muito bem. Imagine que terrível jornada para os idólatras. Fizeram tantas alianças com demônios para assegurar uma qualidade de vida, e os que não terminaram mortos conheceram a escravidão depois de uma jornada de quase 1000 quilômetros. Mas Jeremias recebeu um tratamento especial. Nabucodonosor sabia que Jeremias havia passado anos pregando a submissão à Babilônia e que havia sofrido na prisão por isso. Porém, ele não pregou a submissão à Babilônia porque ele era babilonista. Não, porque ele tinha a mensagem de Deus, que certamente não era a mensagem que ele queria, assim como Abacuque também entregou a mensagem que não queria, assim como Sofonias entregou a mensagem que... Os profetas de Deus apenas entregam a mensagem, e muitas vezes a mensagem que eles não querem. Nabucodonosor ordenou que Jeremias fosse tratado com máxima honra, liberdade. Nebuzaradã, general, tirou o profeta das correntes e deu-lhe uma escolha: ir para a Babilônia, onde seria sustentado e honrado na corte real, ou permanecer na sua terra natal devastada. Por que será que Jeremias não foi? Qualquer um de nós diria: agora é a hora que eu serei honrado. Por que Jeremias não? Por que Jeremias não foi para a Babilônia? Porque ele escolheu permanecer em Judá. Quem pode... Eu creio que pela direção de Deus, né, pastor? Talvez de alguma forma Jeremias preferiu sofrer num lugar arrasado do que abandonar a terra que ele cria ser a terra de Deus. Ele com certeza via a sua missão como uma forma de suporte espiritual e profético para todos aqueles que permaneceram ali. Pastor, Irmão, pois não? Um dos motivos que o senhor falou, ele cria. Veja que, tipo assim, se eu não estiver enganado, o senhor pode me corrigir. Antes mesmo de ele ser levado para Babilônia, ele compra uma terra. Lembra que o senhor fala para ele comprar a terra? Né? Sim. Mostrando que eles iam para a Babilônia, mas ele podia permanecer fiel, porque o senhor primeiro ia tratar do povo, depois ia trazer, né? É isso? Então ele tinha a convicção de que ele seria útil para levantar Israel. Mas o que me chama a atenção, Enê, é como que é diferente dos dias de hoje. Porque Jeremias não ficou famoso, Jeremias não recebeu os aplausos. Pelo contrário, ele seria aplaudido lá em Babilônia. E ele então fica numa terra queimada, empobrecida, esvaziada,
a terra não ia melhorar no outro ano, Jerusalém não se tornaria uma grande cidade próspera em 20 anos. E ele estava ali. Ele disse: eu vou ajudar o povo empobrecido, o povo amainado, o povo apequenado, como um profeta, um suporte espiritual. Ajudarei este povo a ser o povo de Deus, como deveria ter sido, como nunca deveria ter deixado de ser. E ele continua a profetizar. Porém, ele foi levado à força para o Egito. Eu creio Ele também, pastor, que a glória Sim. do verdadeiro profeta não é o que o senhor falou, os aplausos. A glória do verdadeiro profeta que tem intimidade e conhece a voz do seu Senhor é o seu próprio Senhor e a sua glória, né? Exato. O Senhor é a força do seu povo e a força Sim. salvadora do seu ungido. Irmão, pastor Marcos, por favor. Ô pastor, ele também, Jeremias, ele teve o poder de escolha, né? E ele teve Ele a teve oportunidade de ficar no meio dos seus, né? Sim. A qual muitos não tiveram. E eu acredito que ele foi traído, porque olha o que vai acontecer. A elite, por força violenta, arrasta Jeremias para o Egito. Porque lá no Egito havia melhores condições de vida e trabalho. Então Jeremias profetizou contra essa fuga, Jeremias exortou o povo a permanecer em Judá, mas mesmo assim ele foi levado à força para o Egito, por esse grupo. E ali ele pode ter morrido. Nós temos duas teorias sobre a morte de Jeremias. Uma está no livro A Vida dos Profetas, e também foi confirmado por Tertuliano, Jerônimo e Epifânio de Salamina, onde ele seria apedrejado até a morte, porque chegando no Egito, ele profetiza contra a idolatria do Egito. Uma outra teoria melhor, é que Nabucodonosor também invade o Egito. E ele encontra Jeremias lá. Talvez ele pensou: meu Deus, este velho não dá sossego. E então dizem alguns rabinos que Jeremias ter sido levado pelo próprio rei da Babilônia para a Babilônia. Ou teria retornado à terra de Israel, onde faleceu em idade avançada. As duas teorias existem. E nós só saberemos se uma das duas é verdadeira, ou se existe uma terceira que seria verdadeira, na eternidade. Pastor, Paz do Senhor, meu amado. pastor, antigamente nem todo mundo tinha acesso ao rei, certo? Era Sim. muito restrito o acesso a ele. E como é que os profetas, profetizando contra o reinado, contra o Nabucodonosor, tinham esse tipo de acesso ou conhecimento ao ponto de o rei enxergar ele e dizer: pô, Jeremias de novo? Não. Como é que eles conseguiam ter esse acesso? Alguns poucos profetas funcionavam como aliados do invasor. Não que eles quisessem. Mas, por exemplo, Nabucodonosor vai invadir Israel. Antes da invasão, sempre eles enviam os espiões, que se disfarçam de comerciantes, ou até de prostitutas, e assim por diante. Depois essas pessoas voltam e relatam tudo que vem. Qual é a porta, qual é a entrada, que hora que fecha, que hora que abre, quem é isso, quem é aquilo. E eles perguntavam assim: quem são os que nos apoiam? E aí vinha o relatório. Essas pessoas, esses apoiadores, eles eram muito importantes na primeira semana após a invasão. Por quê? Porque eles funcionariam como uma mola, amortecendo a rejeição e dando aquela força para o novo governo, que é o governo invasor. Jeremias, como ele passou ali cerca de 20 anos inteiros, dizendo para todos os reis, olha, esses reis que estão aqui na tela, Joacás, Joaquim, Eliaquim e Zedequias. Ele dizia para todos eles: se entregue a Nabucodonosor. É a vontade de Deus. Jeová manda dizer. Aos olhos de Nabucodonosor, ele era quase um babilônico, porque ele defendia completamente a entrega. Mas ele não o fazia objetivando vantagens políticas e econômicas. Ele fazia porque esta era a mensagem que Deus tinha dado. Aí a gente trazendo para os dias de hoje, porque eu sou desesperado com a aplicação prática. Quantas vezes
alguém defende determinado político em troca de um emprego, em troca de um cargo. Porque não é só salário. Eles não querem só salário. Determinados cargos movimentam milhões de reais. Determinados cargos determinam emendas, determinam verbas, determinam uma série de compras que trazem um enriquecimento gigantesco. Então eles fecham com o prefeito, fecham com o governador, fecham com o presidente, em troca de controlar o porto, controlar a direção de uma estatal, controlar uma secretaria da prefeitura e assim por diante. Jeremias, ele dizia, não, eu sou a igreja de Deus. Parafraseando, me permita a licença poética. Eu sou a igreja de Deus. Eu condeno as betes. Eu condeno os vícios. Eu condeno a corrupção. É inaceitável a quantidade de funcionários fantasma. É inaceitável que alguém seja beneficiado com dinheiro público na sua vida particular, quebrando as leis, fazendo coisas escondidas, fazendo aquilo que não é reto aos olhos da Constituição, quanto mais aos olhos de Deus, que é infinitamente superior. A igreja deveria ser o baluarte e a referência para a política, a ponto de um político virar para o outro e falar: os cristãos não são assim. Um dos imperadores romanos, certa feita, reclamou com um dos seus ministros, dizendo: ninguém consegue parar esses cristãos porque eles fazem caridade aos romanos e não somente aos seus. Então ele estava dizendo, no seu círculo político romano, que havia uma instituição no meio do povo que era melhor do que o governo dele, porque fazia obras sociais de caridade não somente aos seus, mas até àqueles que os perseguiam, no caso os romanos. Olha a igreja como referência. E hoje? Amém. Aleluia. Jeremias era uma referência, até mesmo para o invasor endemoniado. É como ele morreu, eu acredito, pela tradição, que ele morreu velho e farto de dias na terra de Jerusalém. Porque assim que ele teve a chance de sair do Egito, certamente ele pediu ao oficialato do rei: me deixa em casa, falta tão pouco, me deixa em casa. Um dos irmãos poderia orar por nós e por tudo que o Espírito de Deus quer fazer através das nossas vidas, por favor. Amém. Oremos. Querido Deus eterno, Pai poderoso e maravilhoso, Pai, temos a certeza que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Muito obrigado, Deus querido, por esse momento maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Pai, continua nos abençoando, nos direcionando, ó Deus querido, ó Deus eterno, e fazendo o que venha arder dentro de nós, meu Pai querido, a chamada arder em nossos corações, ó Deus. Deus abençoe, Pai, o professor que vai dar continuidade a esse estudo, Pai querido, ó Pai eterno, que o Senhor possa usá-lo poderosamente e também nos usar para a honra e a glória do teu santo, aleluia, e poderosíssimo nome. É o que nós lhe pedimos no santo nome de Jesus e já te agradecemos. Amém.